A paz do Senhor, meus amados, estamos aqui para gravar mais um vídeo para o teu elevo espiritual e nós estaremos abordando sobre vários caminhos que levam à depressão. Eu não vou falar tudo, porque eu não sou especialista no caso. Eu vou contar um pouco da minha experiência e um pouco da experiência do profeta Elias, que se encontra lá no primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, mas que vai te ajudar muito. Você que está passando por este problema, ou você que já passou, e pode estar ajudando uma pessoa que está enfrentando esse problema na tua família. Eu quero passar aqui alguma coisa que eu vivi e que eu vi na Bíblia alguém vivendo e alguém que superou, como eu também superei. Vários caminhos que levam à depressão. Deixa o teu like, deixa o teu joinha, deixa o teu comentário. Compartilhe com duas ou três pessoas. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se. Vai no botão de inscrever, inscreva-se, deixe o teu joinha. Marque mais duas ou três pessoas. E vamos estar fazendo a leitura do texto. No primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Como vocês viram aí no texto, o profeta Elias, ele vai entrar em depressão. Mas como eu falei que eu tenho uma experiência com a depressão, eu quero falar um pouco sobre a minha depressão. Eu passei por um momento difícil na minha vida. Por um momento como o profeta, semelhante do profeta Elias aqui. Porque eu deixei de olhar para o que Deus estava fazendo na minha vida, para olhar para o outro lado, para uma outra perspectiva. Deixei de olhar tudo que Deus estava realizando na minha vida e comecei a olhar com um olhar diferente. Então eu me deprimi. Eu comecei a olhar para mim mesmo. E quando você começa a se fazer introspectiva para dentro de si mesmo, você começa a se deprimir. Porque não há nada de bom em nós. São coisas ruins. Nós só somos alguma coisa através da misericórdia de Deus. Só podemos alguma coisa através da misericórdia do Senhor. Eu me lembro que na época em que me deprimi, eu ficava horas e horas deitado numa cama, o dia inteiro deitado numa cama, não banhava, no escuro, querendo fugir de tudo, de todos, querendo somente viver clausurado, até que um dia, pela misericórdia de Deus, Deus falou comigo. E daquele dia em diante, eu renovei minhas forças. Mas nem sempre vai acontecer o mesmo que aconteceu comigo, vai acontecer com você ou com a pessoa da tua família que está passando. Porque cada um de nós tem as nossas experiências. Mas o que é depressão? Depressão é o esfriamento do ser. Eu aprendi, porque eu fui estudar um pouquinho sobre o assunto, pelo que eu estava passando. É o esfriamento do ser. É quando você perde a vontade de viver. É quando você perde a alegria. É quando você perde o prazer pelas coisas. É quando você perde o contato com o próximo, com o humano, com o lado humano das coisas.
Então a depressão é um esfriamento do ser. Ela pode ser endógena, ou seja, interna, vindo de dentro, de algum problema hormonal. Ou ela pode ser exógena, vindo de algo de fora, de uma palavra que alguém profere, de uma injustiça que você sofre, de um luto, da perda de um amigo, de uma amizade rompida, de um namoro rompido, da perda de um emprego, de várias N coisas. Como foi a depressão de Elias? Elias é um homem muito usado por Deus, um homem de Deus, sem sombra nenhuma. Pela palavra dele, ficou 3 anos e 6 meses sem chover naquela região onde ele estava. Ele depois vai e sobe ao Monte Carmelo, mata 850 profetas de Baal, faz descer fogo do céu através da sua oração, reedifica o altar de Deus, um homem muito usado por Deus, imensamente usado por Deus. Mas ele deixou-se ouvir uma palavra negativa penetrar na sua psique. Jezabel, quando sabe, através do seu marido Acabe, o rei Acabe, quando ela fica sabendo que Elias havia matado os seus profetas, ela enviou uma mensagem até Elias, como nós lemos no texto, que os deuses me façam tanto mal a mim, se amanhã até essas horas eu não acabar com a tua vida. E ele deixou essa palavra penetrar na sua psique, no seu coração. Começou aí a depressão de Elias. Às vezes a depressão começa por uma palavra que nós deixamos entrar em nossa vida. Alguém diz: você é feio, você é gordo, você é magro, você está velho, você não canta bem, você não prega bem, você que tem ministério. E isso entra dentro de você e você esquece daquilo que Deus já fez na tua vida, da forma como Deus já te usou e está te usando, e você deixa uma palavra negativa entrar na tua vida, e ali você começa a entristecer. Eu li num certo livro que um grande ator famoso estava num estádio e de repente a câmera pegou ele e jogou no telão do estádio, e o estádio todo o ovacionou, levantou-se de pé, aplaudiram, e ele ficou muito feliz com aquilo. Mas na volta, quando terminou o jogo, a partida, ele entrou no seu carro e quando ele ia passando, alguém passou, jogou-lhe uma lata de cerveja e chamou de idiota. E ele ficou magoado com aquilo. Ou seja, ele esqueceu todos os aplausos, tudo que as pessoas tinham feito para ele, para ouvir uma palavra de momento, de alguém que não tinha peso sobre a sua vida. Muitas vezes assim somos nós. Nós deixamos de lado aquilo que Deus já fez na nossa vida, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, para dar ouvido a uma palavra negativa. Assim foi com Elias. Ele esqueceu de tudo o que ele tinha feito e ouviu a palavra negativa de Jezabel. É um dos caminhos por onde a depressão pode entrar. Palavra negativa. Outra coisa que ele fez, ele teve medo. A depressão traz medo. Medo do amanhã, medo do que vai acontecer, medo de não dar conta, de sustentar-se por si mesmo, a sua causa, o seu problema, de encarar o teu problema, medo do que as pessoas estão pensando, porque as pessoas julgam mal. Eu, quando eu estava passando por depressão, muitos diziam: é preguiça, é porque não quer trabalhar, é porque é assim mesmo, não quer fazer as coisas, quer se esconder atrás da esposa, quer se esconder através da doença, inventou uma doença para desculpa. É o medo. Isso gera medo em nós ficamos com medo das opiniões das pessoas. Nós ficamos com medo de nos encararmos no espelho e ver a nossa ruína, e ver a nossa desgraça, e ver o nosso mal. Nós ficamos com medo. Elias teve medo. E ele fugiu para não ser morto. A depressão nos leva a fugir. Nós fugimos, nós não queremos relacionamentos, nós não queremos envolvimento, nós não queremos ir aos eventos sociais, nós não queremos participar de festividade, nós não queremos participar de almoço com a família, nós não queremos participar de momentos agradáveis com os amigos, nós queremos nos isolar.
Elias foi e deixou o seu moço. Ele queria ficar sozinho. A depressão nos leva a isso, a querer ficar sozinho, a nos isolar cada vez mais, a se afastar de tudo e de todos. Para a gente que está passando por depressão, só a gente mesmo se basta. Nós não queremos visitas, nós não queremos consolo, nós não queremos palavras amigas, nós queremos fugir de tudo. Elias chegou ao ponto máximo da depressão, que é desejar a morte. Eu também cheguei a esse ponto máximo da depressão. Eu cheguei a desejar a minha própria morte. Cheguei a pensar em tirar a minha própria vida. Cheguei a pensar em acabar com tudo, a desistir de tudo. Elias também pensou em desistir de tudo, da própria vida. Ele pede ao Senhor: Senhor, tira a minha vida, basta, não sou melhor do que os meus pais, do que os profetas antigos. Ele estava em desespero. A depressão nos leva ao desespero. Então são coisas que a depressão pode fazer. E tem N outras coisas que eu não vou falar daqui, que eu não vou conseguir esgotar o assunto, porque eu não sou nenhum psiquiatra, não sou nenhum psicanalista, eu sou apenas um pastor que enfrentou a depressão e que está abordando a depressão na história de Elias. Mas existem N caminhos que a depressão pode levar. Como Elias foi curado, como eu fui curado. Eu fui curado porque eu resolvi procurar ajuda, primeiro de Deus. Fazia tempo que eu não orava, fazia tempo que eu não lia a palavra de Deus. Um dia eu resolvi abrir a palavra de Deus e eu li justamente a história do profeta Elias. Por isso é que eu estou comparando aqui a minha vida com a do profeta Elias. Eu vi como Deus agiu na vida dele e que Deus podia agir na minha vida. Eu procurei ajuda em Deus. Depois eu procurei ajuda médica. Não procure só ajuda divina. Deus deixou os médicos para nos ajudar. Procure uma ajuda de um profissional, de um psiquiatra. Eu fui procurar a ajuda de um psiquiatra. Passei por vários psiquiatras até achar um que me ajudasse a sair da situação que eu estava. Precisei usar remédios, precisei usar antidepressivo, ansiolítico, precisei mudar minha dieta alimentar, precisei mudar muitas coisas em minha vida. Elias foi assim com Elias. Primeiro veio a ajuda divina. Deus enviou um anjo. E Elias estava dormindo profundamente, porque a depressão é tudo exagerado. Ou você dorme profundamente, ou você fica sem sono. No caso da minha, eu tinha insônia. Eu não dormia. Eu ficava acordado a noite inteira. Passava a noite toda acordado. Algumas depressões as pessoas comem demais, outras quase não comem nada. Tudo ao extremo. Umas choram muitas, outras riem demais, nem parece que estão com depressão. São tão alegres que as pessoas nem pensam que elas estão deprimidas, mas elas estão forçando uma situação para a máscara não cair, para não desabar. Elias foi enviado um anjo para Elias. E Elias estava dormindo, um sono profundo da depressão. E o anjo tratou ele com comida, mudando a dieta de Elias. Havia pão cozido em brasas e uma botija de água para ele beber. Ele precisava se alimentar, ele precisava beber água, ele precisava refrigerar-se, ele precisava de uma nova dieta. Quando ele comeu o pão e ele bebeu a água, aí veio o sono novo, veio o sono restaurador. Aí ele dormiu, o sono restaurador, porque a sua dieta estava sendo mudada. A sua dieta estava sendo trocada. Sonoterapia, agora vem a sonoterapia, o sono restaurador. Muitas vezes você vai precisar tomar remédio para dormir. Muitas vezes você vai precisar de tomar um remédio que lhe provoque o sono, porque talvez você tenha insônia. Ou você vai ter que tomar um bloqueador de sono, para que você não tenha sono demais, sono em excesso. Mas Elias, ele comeu o pão, tomou a água e dormiu. Novamente o anjo acorda, e tem mais pão e tem mais água, mais alimento e mais água. E o anjo fala: o caminho te será grande, ou seja, há muita distância para percorrer. E diz que com aquela comida e com aquela bebida, ele percorreu 40 dias e 40 noites, ele andou. Ou seja, o seu físico estava sendo
renovado, estava sendo restabelecido. O exercício físico para a depressão é muito importante. Fazer caminhadas, correr, fazer alguma atividade esportiva, porque melhora, vem a endorfina, vem a adrenalina, vem uma porção de coisas que mexem com a gente e provocam uma melhora. Elias caminhou 42 dias, teve uma melhora exponencial. Mas você continuar lendo a história de Elias, você vai ver que ele entra dentro de uma caverna, ele tem uma recaída. Depressão pode ter recaída. Eu tive várias recaídas, eu pensava que estava bom, que estava melhorando, me alegrava, pensava dessa vez. Mas depois, no outro dia, eu estava deprimido de novo, no fundo do poço de novo. Há várias recaídas, tem que tomar cuidado para não se recair. E quando Elias tem a recaída, que ele vai para a caverna, Deus está lá na caverna, onde ele recaiu. Deus fala, o que fazes aqui, Elias? Eu não falo o que fazes aí, o que fazes aqui, porque Deus estava lá com ele. Nós temos que aprender que Deus nunca vai nos abandonar em momento algum, seja na depressão, seja na alegria, seja na dor, seja no prazer, sempre Deus vai estar conosco. E a depressão, ela precisa ser tratada espiritualmente e profissionalmente por um médico. Espiritualmente, porque o inimigo utiliza a depressão para tentar nos ceifar a vida, para tentar nos tirar o prazer de viver. E profissionalmente, porque um médico é capaz de te ajudar. Deus deixou a medicina, Deus trabalha com a medicina. Quantas tolices eu ouvi quando eu estava deprimido, eu ouvia pessoas dizerem que eram demônios, que eram legiões de demônios, que eram coisas demoníacas. Não, a depressão é doença e precisa ser tratada, e precisa ser diagnosticada, e precisa ser tratada com medicamentos, porque senão a pessoa sucumbe, porque senão a pessoa não dá conta. Você que está passando por uma depressão, você que está enfrentando esse momento de depressão, ou tem alguém na tua família que está passando, acolha essa pessoa, busque um profissional para essa pessoa, busque ajuda médica, psicológica, busque ajuda espiritual, busque a ajuda de um pastor que possa estar orando por essa pessoa, que possa estar abençoando a vida dessa pessoa. Se você quer ajuda, deixe no teu comentário aí, se você está passando por depressão, deixe o teu nome, eu vou estar orando por você, eu vou estar apresentando o teu nome diante de Deus, apresentando a tua causa diante do Senhor, em nome de Senhor Jesus Cristo, e você, assim como eu, assim como Elias, você será curado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos. Amém.